Oi, oi! No vídeo de hoje eu vou dar 10 dicas para você aprender a ter uma casa mais arejada e fresca sem precisar depender de ar-condicionado, porque a gente sabe que ar-condicionado é caro, não só o equipamento em si que já custa bastante, mas também o valor que vem todo mês aí na sua conta de energia. Então fica nesse vídeo para descobrir essas 10 dicas incríveis e conseguir sobreviver a esse calor que tá já imenso e a gente ainda nem tá no verão. Mas antes de começar esse vídeo, já comenta aqui embaixo se você conhece alguma dica, você sabe algum truque para ter uma casa mais arejada. Comenta aqui que isso vai ajudar muita gente, vai me ajudar também a conseguir ter uma casa mais fresca. Então bora para a primeira dica, que eu devo dizer que é uma dica muito boa, porque você já consegue colocar em prática agora mesmo, que é utilizar a ventilação natural ao seu favor. Parece um pouco óbvio, né? Mas eu vou te explicar melhor o que significa usar a ventilação natural da forma correta. Se você tem aí no seu espaço duas janelas, ou se você tem uma janela e uma porta, aproveita para usar a circulação cruzada. Ela vai ajudar a que esse vento ele circule pela sua casa e torne esse espaço mais arejado, mais fresco. Então pegue e abre todas as janelas e portas aí do seu ambiente. O mesmo vale também para os outros ambientes da sua casa. Então, por exemplo, você quer refrescar uma sala, mas nessa sala você só tem uma janela e uma porta. Comece então abrindo essa janela e essa porta para esse ar circular. Mas logo conectado você tem uma cozinha. Então aproveita e abre também a porta dessa cozinha, a janela dessa cozinha e vai abrindo essas portas e janelas de todos os ambientes. Assim, o ar ele tem mais espaço de circulação e você começa a ter essa ventilação cruzada, que é perfeita para deixar o espaço mais arejado e com um frescor maior. Agora, se o sol estiver muito intenso e deixar a janela aberta tá sendo um problema, porque esse sol tá batendo direto ali na sua cara, tá batendo direto na sua cama, uma dica é você deixar a janela aberta, mas deixar o cortineiro fechado. Então, se você tiver aquele cortineiro que é um voal, que é um tecido mais leve, deixa ele fechado para barrar esse sol, mas deixa essa janela aberta para o ar continuar entrando e circulando pelo ambiente. A segunda dica é você utilizar tintas térmicas. E aqui você pode usar essas tintas tanto no seu telhado, nas suas telhas, quanto nas paredes. Essa tecnologia foi desenvolvida pela NASA e vai ajudar muito no controle térmico dos seus ambientes. Seja quando for algum dia de muito calor, então tá um dia muito quente, seja também um dia muito frio. Então ele ajuda nesse controle térmico de cada ambiente aí da sua casa. Mas presta bastante atenção, porque existe uma diferença entre as tintas que você vai usar nas suas telhas, no seu telhado e nas suas paredes. Então, quando você for comprar, presta bastante atenção para você não acabar comprando a tinta de teto para parede ou a de parede para o teto. E a dica número 3 é um gancho da dica número 2. Isso porque quando eu comentei sobre as tintas, eu não especifiquei muito as cores. E aqui a dica 3 eu vou especificá-las para vocês. Sabe quando você vai escolher alguma roupinha para sair naquele dia que tá super calor? Você escolhe usar um preto? Você escolhe usar uma cor escura? Normalmente a gente dá preferência para usar uma cor mais clara, usar uma blusa branca. E isso também vale aí para as escolhas de tintas, para as escolhas que você vai fazer para pintar o seu ambiente, para deixar ele mais arejado, deixar ele com um frescor maior. Então prefira aqui as cores mais claras, principalmente o branco. Então você vai usar a tinta térmica para pintar o seu telhado? Prefira essa tinta térmica na cor branco. A mesma coisa para as paredes. Não quer colocar branco? Então coloca um tom bem clarinho. Isso porque as cores escuras elas absorvem mais o calor e deixam o seu espaço com uma sensação de mais quente. E aí não é isso que a gente quer de jeito nenhum, ainda mais nesses dias de calor que ainda estão por vir. Então prefira as cores claras, em especial o branco. E ainda focando nessas cores, a quarta dica vai para a escolha de tapetes, tecidos no geral. Tecidos que vão nos seus mobiliários, tecidos que vão nas suas almofadas, nas suas cortinas. Prefira também esses acabamentos mais claros. Então, um branco, um cru, um bege, mas tons mais claros e não os escuros, porque vai ter aquele efeito que eu comentei com vocês, que esses tecidos vão absorver o calor e a gente não quer isso de jeito nenhum. Outra opção muito legal aqui para as escolhas dos tecidos
são escolher tecidos mais naturais, como o linho, o algodão. Eles também vão trazer mais frescor para o seu ambiente. Então, quando você sentar ali na sua poltrona, no seu sofá, se o sofá é de um linho, a sua poltrona é de um linho, ele vai trazer uma sensação de maior frescor. E isso é um ponto muito positivo e essa dica é muito valiosa para você pensar já quando você for reformar, decorar, trocar alguma peça, algum mobiliário do seu ambiente. A quinta dica é uma dica muito legal e ela tem um investimento super baixo, que é você trocar as luminárias comuns da sua casa por luminárias LED. Isso porque os LEDs, assim, além de serem, na verdade, luminárias mais eficientes, que têm uma durabilidade maior, elas são mais econômicas, elas também não esquentam o espaço. Enquanto as lâmpadas comuns, as dicróicas, entre outras lâmpadas, as soquetes, elas acabam emitindo uma luz mais quente, o que aquece mais o ambiente, às vezes até podem desbotar algum móvel. Isso não vai acontecer com as luminárias LED. Então elas são uma opção perfeita se você está tentando deixar esse ambiente mais fresco, fugir desse calor. Então prefira essas luminárias LED. Agora se você fala assim, ai Carol, mas eu já tenho um lustre e ele não é com aquela luminária LED, aquelas que vem no Paflon, que é integrado, ela é um lustre. Aí você pode muito bem ir lá na loja e trocar suas lâmpadas comuns por lâmpadas LED. Hoje em dia a gente tem essas tecnologias das lâmpadas LED, então você pode muito bem fazer essa substituição e você vai me agradecer, porque você vai ver que seu espaço vai ficar um pouco mais arejado sim. Agora, se essas dicas estão sendo super úteis para você, já aproveita e deixa aquele like, que isso motiva muito a gente a produzir conteúdo toda semana, trazer várias ideias, novidades, mostrar soluções de projeto para vocês. Então já sabe, deixa aquele joinha e bora para a sexta dica, que vai ficar para quem quer construir ou quer reformar bastante a casa, quer trocar um telhado. Isso porque eu tô falando das telhas sanduíches e das telhas termoacústicas. Essas telhas são ótimas aí para ser um isolante térmico da sua casa, do seu espaço que você for construir. Isso porque elas têm duas camadas de telha metálica e no meio elas têm um material isolante que vai ajudar no conforto acústico e no conforto térmico dos seus ambientes, dos ambientes da sua casa, dos ambientes do espaço que você está construindo. Então ela é uma opção excelente se você está buscando uma solução construtiva que vai ajudar a manter o calor lá fora e também o frio. Então seja um dia frio ou um dia quente, vai ajudar como esse isolante térmico. E ainda no mercado existem algumas opções em que o lado de fora tem essa parte então metálica, por dentro tem o isolante térmico acústico e embaixo tem algumas camadas, umas películas amadeiradas. Eu vou deixar alguns exemplos para vocês verem. E aí é muito legal, super bacana, porque você pode fazer como se fosse um forro, alguma coisa diferente, personalizar o seu espaço. Então você deixa aquele teto amadeirado, você pode fazer outras combinações, então traz muita possibilidade. Então, além de trazer uma solução eficiente, também traz uma solução aí de composição para deixar o seu ambiente mais bonito. E a sétima dica também vai para quem vai construir do zero ou está reformando bastante, porque a gente falou sobre o isolante no teto, mas você também pode colocar isolantes nas paredes. Aí você pode colocar uma lã de rocha, uma lã de vidro ou algum outro isolante entre as suas paredes. O que quer dizer entre as suas paredes? Você pode ter uma camada de alvenaria, um isolante, mas uma camada de alvenaria, ou você pode fazer isso também com algumas soluções de steel frame ou wood frame. Tem um vídeo falando sobre esses métodos construtivos, eu vou deixar o link aqui na descrição e também aqui em cima, depois você vai lá conferir, porque eles já têm espaços para você colocar esses isolantes e deixar o seu espaço com uma acústica e também, né, a parte térmica, que é a principal aqui desse vídeo, mais gostoso. Então essa solução, essa sétima dica, ela é super legal para também ser construída, né, ser compatível, ser agrupada com a dica número 6, que eu falava sobre os telhados. Assim você consegue isolar tanto o calor que vem de cima, quanto o calor também que vem pelas paredes. A oitava dica é uma dica que eu particularmente amo, que é tenha plantinhas em todos os espaços da sua casa. As plantas ajudam a purificar o ar e trazer uma sensação de frescor para o ambiente. Isso porque as plantinhas elas liberam um vapor de água durante a transpiração e isso pode ajudar na umidade do ar. Então, quando você tá naqueles dias de muito calor e muito seco, as plantinhas vão ser uma mão na roda, elas vão te ajudar demais a ficarem mais confortáveis aí nos ambientes da sua casa. Por isso, invista nas plantas para você ter espaços com mais frescor. Mas também muito cuidado aqui nessa hora. Por quê? As plantas
têm que ser escolhidas corretamente. Elas têm algumas necessidades, não são todas as plantas que podem ficar dentro de casa, que podem ficar de repente longe de um sol, que não vão precisar ali dessa claridade direta. A mesma coisa também você precisa levar em consideração os seus animais. Você tem cachorro, você tem gato, tem outros animais, você precisa levar isso em consideração, porque hoje em dia existem algumas plantas que são tóxicas para os bichinhos. Então, se você tem animais, você precisa pensar aonde você vai colocar essas plantas, ou então escolher plantas seguras para os animais, que hoje em dia a gente também tem várias. Então, você precisa pensar bastante e escolher adequadamente quais plantas você pode ter dentro da sua casa. Inclusive, se vocês quiserem um conteúdo falando sobre plantas seguras para se ter em casa, em que não tem problema nenhum para os bichinhos, comenta aqui embaixo que eu preparo um conteúdo completo sobre isso. E vamos para a nona dica que eu tô falando dos vidros. Mas aqui, gente, não é qualquer vidro. Você precisa escolher os vidros corretos para não transformar o seu espaço em uma estufa. São apenas alguns tipos de vidros que vão ajudar a deixar o seu ambiente com um frescor maior, a refrescar esses espaços. Então, vamos entender quais são esses vidros. Eu tô falando aqui dos vidros duplos. Então, desses que tem um vidro, uma camada de ar e mais um vidro, ele vai ajudar, então, nesse controle da temperatura e vai ajudar com que seu espaço fique mais fresco. E eu também estou falando do vidro de controle solar, que pode chegar aí a reduzir em 60% a temperatura dos ambientes da sua casa, de um escritório ou de algum outro espaço que você for colocar esse material. Então, esses dois vidros vão ser excelentes para ajudar aí no conforto térmico dos ambientes. Mas eles têm sim um custo mais elevado. Por isso eu vou trazer também algumas soluções do que você pode colocar nos vidros para não deixar eles com uma estufa e conseguir trazer soluções mais assertivas, mesmo sem precisar investir tanto dinheiro. Então você também pode usar uma película no vidro, ou pode usar um vidro polarizado, eles vão ajudar a barrar um pouco desse sol, um pouco desse calor. Ou então, lembra que eu comentei, agora eu não vou lembrar se era o item 2 ou 3, que eu comentei, acho que era 1 na verdade, que eu comentei sobre a possibilidade de você ter ali uma cortina que vai barrar esse sol, mas você deixa a janela aberta. Aqui é muito interessante, você pode colocar alguma tela solar. Você já deve ter visto aí nos apartamentos, quando tem ali a varanda gourmet, ou tem alguma varandinha e tem aquele fechamento. Aquilo é uma tela solar e ela ajuda a barrar o sol, mas ainda assim você tem a janela para manter a ventilação. Então isso também é uma opção se o seu vidro for um vidro temperado ou algum outro vidro que realmente absorve esse calor, que deixa o espaço mais como uma estufa do que mais arejado. Essa última dica é: contrate um arquiteto ou um engenheiro, algum profissional da área que faça um estudo solar do seu ambiente. Então, se você tem um terreno, você consegue fazer um estudo solar e entender onde fica melhor cada posição, cada cômodo da sua casa. Onde vai ficar melhor os quartos, onde ficou melhor a sala, a cozinha, a área de lazer. Então isso é super importante para você ter uma organização mais funcional. E lá no futuro você vai agradecer esse profissional que te ajudou, porque a sua casa, os seus ambientes vão ficar super bem posicionados. Tem tanta circulação do ar quanto a parte de posicionamento de fachadas, quais materiais usar, tudo isso ele vai te ajudar para você ter um espaço mais confortável, mais bem arejado, com um frescor maior. Agora, se não for o seu caso construir do zero, você também pode usar essas dicas aí da posição do sol, fazer esse estudo solar em um apartamento ou em uma casa, para entender onde que fica melhor colocar alguns mobiliários, onde fica melhor não colocar esses mobiliários. De repente você quebra uma parede do seu apartamento e já traz uma super diferença aí para a circulação do ar. Então são muitas possibilidades que com certeza um profissional vai te ajudar nesse momento para você ter essa casa mais bem arejada, com frescor maior e conseguir fugir de vez desse calor absurdo. E é isso, espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você consiga colocar essas dicas em prática para você ter uma casa mais bem arejada e fugir, gente, desse calor que tá muito grande. A gente vê aí por todas as cidades do Brasil que tá tudo muito quente, então a gente precisa sim encontrar soluções para a gente ter uma casa mais bem arejada, conseguir melhorar a ventilação aí dos espaços em que a gente está. Por isso, se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você pegar ele e compartilhar em algum grupo dos amigos, dos familiares, porque eu tenho certeza que essas dicas vão ajudar demais essas pessoas a também terem uma casa mais gostosa, uma casa mais habitável, nesse calor aí que tá um horror. E olha, gente, a gente ainda nem tá no verão, então já pega esse vídeo para todo mundo se preparar bem para esse verão
verão que tá vindo aí pela frente. E é claro, já aproveita, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, ativa as notificações, assim você fica por dentro de todos os vídeos que a gente posta por aqui. E eu encontro vocês no próximo vídeo. Um super beijo e tchau!